Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Deuteronômio 28, 3. Bom dia, seja bem-vindo à Manhã IPP. Que versículo lindo, né? Saber que Deus deixou essa palavra, que bendito serás na cidade e no campo. Eu quero te perguntar, você já se sentiu em contato com Deus quando andou no campo? Na praia? Eu tenho certeza que sim. E hoje a gente vai falar disso e vamos esmiuçar com quem entende do assunto e pode preparar suas perguntas. Acabamos de ver uma pregação incrível do reverendo Hernandes sobre dízimo e que palavra, né? Pois é. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros traz essas mensagens com muita riqueza, né, do que Deus deixou para a gente. E quero te agradecer por abrir a sua porta da sua casa nessa manhã de terça-feira. E quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa que nos acompanha. Eu já estou acompanhando aqui o chat, está muito legal, tem muita gente aqui com a gente, então continue porque hoje o papo é muito bom. É para saber sobre o evangelho nas zonas rurais, sobre o protestantismo rural. O que é protestantismo rural? Eu já pergunto para vocês aí na nossa enquete do dia, você sabe o que é protestantismo rural? E eu queria já aproveitar aqui, ó, e mandar um abraço para quem está nos acompanhando, para a Carmen, para o Edson, para a Débora Dica, para a Gláucia. Bom dia, Gláucia. Para a José, para a Glória, para o Rivaldo, para a Miriam. Que a gente continue com essa interação, para a gente conversar, aprender um pouquinho mais sobre o reino de Deus. Então, nosso programa MPP é todo dia às 10. Permaneça aqui com a gente, é tudo ao vivo, é totalmente ao vivo. Eu estou falando isso aqui agora, isso aqui não é gravado não. E foi muito bom, né, Lídia, essa aula do pastor Hernandes sobre dízimo. Eu acho que a gente até podia pensar em fazer um programa falando sobre dízimo, né? Eu acredito, porque impactou bastante, né? E veio uma onda aí de falar que dízimo, né? Dessa discussão de dízimo, e ele esclareceu muito bem nessa pregação, né? Uma pregação que me chamou muito a atenção, indiquei, divulguei para várias pessoas, e realmente a gente podia pensar em falar disso. Quem sabe trazer ele aqui, né? Eu acho que seria uma boa. E para quem acabou de assistir e pensou, nossa, perdi o começo, queria assistir, tem tudo no canal, na íntegra, então você entra lá depois e veja essa aula do pastor Hernandes sobre dízimo e como ele disse, né, Lídia? Quando a gente entregar toda a nossa vida para Deus, as coisas melhoram e o dízimo é mais uma parte da nossa vida, então não é um peso, é um privilégio, né? É verdade, Pedro. É uma bênção, né? Uma bênção entender quando você põe em prática e desfrutar do que a palavra fala é muito bom. Mas olha só, eu quero te fazer uma perguntinha. Você já viu pessoas que moram no meio do campo, assim, e sem, não tem, muitas vezes não tem nem acesso a informações e tem tanta sabedoria? Qual é o mistério que acontece no meio do campo, nesse mistério que a gente fica encantada e às vezes essas pessoas trazem uma palavra, como Deus se manifesta a elas? Isso é a religião, né, a palavra de Deus chegando a essas pessoas, e hoje a gente vai falar sobre o protestantismo. E tem muita coisa interessante. Sabia que toda religião tem magia, Pedro? Não sabia. É, A gente vai conversar sobre isso hoje também com a Liz? toda religião tem magia. Você já ouviu falar disso? A Lídice fala isso no livro dela. E eu falei, ué, a religião evangélica também? Então a gente vai saber disso. Eu quero hoje apresentar a Lídice Meyer, que ela é... Eu vou falar para vocês quem é a nossa convidada de hoje. Ela é pós-doutora em Antropologia e História pela Universidade de São Paulo e pós-doutoranda em Estudos de Globalização pela Universidade Aberta de Lisboa. Possui doutorado em Ciências Sociais, Antropologia pela Universidade de São Paulo, reconhecido em Portugal, e mestrado em Ciências Biológicas, Botânicas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente docente convidada no mestrado em Ciências das Religiões na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia em Lisboa, Portugal. Ó, gente, o currículo dela é extenso, é intenso, mas vocês vão entender por que quando ela começar a falar, tá? Vale muito a pena. Também integrada ao Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas Europeias da Universidade de Lisboa como pesquisadora. Ela estudou por 21 anos, atuou na Universidade de Mackenzie, do Brasil, e em diversas áreas, e é avaliadora institucional do Ministério de Educação e Cultura do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira. Desenvolveu pesquisas no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália. Tá bom? Ó, sei que foi intenso, extenso, rico, e agora a gente vai saber por quê, né, Pedro? Com certeza. Queria falar um currículo tão extenso, mas principalmente é uma serva de Deus e está aqui com a gente hoje para nos ensinar, né, abrir os nossos olhos sobre algumas questões que envolvem o evangelho nessas zonas rurais. É E verdade. aproveitar, como a Lídice mora em Portugal e ela tem todo esse currículo vasto em Portugal, mandar um abraço para todo mundo que nos assiste de Portugal, porque É tem uma audiência verdade. muito legal lá. Então, você, meu irmão, que está em Portugal, um grande abraço para você. É verdade. E você que está nos assistindo, pode mandar suas perguntas, tá? Lídice, vamos dar bom dia para você, essa convidada especialíssima. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Estou muito feliz de estar podendo conversar com vocês no programa IPP TV, até porque a Igreja de Pinheiros foi minha igreja durante muito tempo. Não sei se vocês sabem disso, mas eu fui de Pinheiros de 1997 até 2011. Tenho Olha. bastante tempo colaborando. Eu vi crescer esse templo onde vocês estão aí filmando, gravando. Participei desse projeto, tenho um carinho muito grande por essa igreja, por todos os irmãozinhos dela. Faço parte dessa família também. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui. Vocês não imaginam. Ô, Lídice, o prazer é nosso, obrigada mesmo, é uma honra recebê-la aqui. Até nem acreditei quando a gente conseguiu marcar essa entrevista com você, mas queria te agradecer e falar que quando eu ouvi o nome protestantismo rural, meio que assustei, assim, porque parecia muito teólogo, muito mistério. E quando eu comecei a ler, eu que nasci e cresci no campo, eu falei, uou, era o que eu queria saber, quero compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. E queria que você desse um briefing e falasse o que é o protestantismo rural, assim, de uma forma clara, por favor. Ok. Antes de definir, eu queria só acrescentar algo da conversa que vocês estavam tendo antes, agora após o grande sermão do reverendo Hernandes. Vocês comentaram bastante essa questão do dízimo. E não sei se sabem também, é uma questão que vale a pena um programa também sobre isso, mas o primeiro livro brasileiro sobre o dízimo nasceu no mundo rural. Ele é feito pelo reverendo Jacó Silva, lá de Minas Gerais, que é também um tio-avô meu. Então, é um outro assunto interessantíssimo, talvez, para se tratar com isso, com um historiador como Alderi, ou alguém que possa conversar um pouquinho sobre o trabalho do Jacó Silva e como ele incentivou essa ideia do dízimo no Brasil. É uma ideia interessante. Agora, voltando para o protestantismo rural. Foi bom saber, Lídia, que você também é desse meio. Vai ser gostoso para a gente fazer umas trocas de ideia. Porque o protestantismo rural, apesar de parecer, de repente, um nome grande, assustador, ele é algo que está dentro da vida de muitos de nós, muitos que estão nos assistindo, que nasceram, de repente, em Minas Gerais, no interior de São Paulo, ou Mato Grosso, ou Maranhão, ou também na Bahia, em alguns outros lugares do Nordeste, onde se desenvolveu esse tipo diferente de protestantismo, do qual a gente vai falar hoje. Qual é a grande diferença? É um protestantismo que é mais arraigado na cultura brasileira, tá? Principalmente na cultura do homem do campo, na cultura chamada caipira, principalmente. Então, o que acontece? É um protestantismo que acabou se adaptando à linguagem do mundo rural, a linguagem desse homem caipira, e que, por isso, ele resolveu ter, ou não, resolveu não, mas ele adquiriu características muito específicas, das quais a gente vai estar conversando hoje um pouquinho. Então, é um protestantismo normal, né, nada estranho, podem ficar tranquilos, mas que tem algumas características diferentes. E fala, Pedro, você falar. Não, já queria deixar, como a Lídice falou, sobre o início desse primeiro livro de dízimo ser no meio rural, e ela já deixou aqui Um próximo tema, né? próximo tema e um convite já. Um próximo A convite. gente já convida aqui ao vivo. Com certeza. Muito obrigada, Pedro. Lídice, eu queria saber então, como essa mensagem do protestantismo foi recebida no meio rural? Como que iniciou tudo isso? E já aproveitar para falar também que no chat o pessoal está mandando boa tarde de Portugal, é porque lá é tarde, né?
E a Glaucinha mandou um beijão para a Litz. Pedro, mande um beijão para a Litz e diz que a Glaucinha que mandou. Mas, Beijo, Glaucinha, muita saudade. Mas vamos lá. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender. Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano a chegar no Brasil. Simon. Ele chega em 1856. Okay? E o que acontece? Ele e todos os que vêm após ele, como Blackford, Chamberlain, tentaram inicialmente implantar o protestantismo nas grandes cidades que já começavam a entrar em formação. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. O problema é que essas grandes cidades já tinham a presença de um catolicismo muito forte. E um catolicismo que era ligado à política também, de forma muito forte. Resultado, o protestantismo, então, nas cidades, começou a ter uma restrição muito grande, um enfrentamento muito grande no mundo católico. E aí aconteceu uma estratégia para o crescimento do protestantismo, principalmente do presbiterianismo, mas também do metodismo, os batistas nem seguiram o mesmo caminho também, mas primeiramente os presbiterianos. Eles começaram a migrar, então, para o mundo rural, entrar para o interior de São Paulo, para o interior do Rio de Janeiro, chegando em Minas Gerais, chegando em Mato Grosso. E o que eles encontraram? Eles encontraram brechas para o evangelismo. Que brechas eram essas? Primeiro, a falta de padres. Ou a ausência de padres, ou um padre que ia só de vez em quando àquele local, porque o Brasil era muito grande. Não existiam padres para atender esse Brasil todo. E nesse mundo rural, então, a ausência de padres era muito frequente. Ao mesmo tempo, era um povo que tinha uma sede imensa de conhecimento e conhecimento da Bíblia. Não conheciam a Bíblia, nunca tinham tido uma Bíblia na mão. Os missionários, então, levando Bíblia, eram comportores de Bíblia, levaram Bíblias, só que eles não levaram só Bíblia. Eles levaram também a educação, coisa que também esse povo precisava muito. Então, muitas vezes, no mundo rural, a escola foi criada até mesmo antes da igreja. Em muitos lugares você tem a escola mais antiga do que a igreja, mas uma coisa característica muito interessante do protestantismo rural é que em todo lugar que você tem uma igreja no mundo rural, ao lado você tem uma escola. Exatamente. Para ensinar esse povo a ler, isso é muito interessante, porque normalmente assim, em bairros rurais, você não tem analfabetos. A igreja estimula a leitura. Então, essas pessoas aprendem a ler desde muito cedo, todas leem a Bíblia com uma avidez impressionante. E aí, esse mundo rural, então, foi se tornando protestante, principalmente esse chamado cinturão caipira, que é essa área mesmo em Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, interior do Rio de Janeiro, que tem essas características diferenciadas, principalmente essas características da ausência da religião católica presente ali, né, como uma força muito presente. E aí isso facilitou a entrada do protestantismo. Tanto que só 20, deixa eu ver, até que eu anotei, eu também sou péssima em números, viu? Mas 29 anos depois da chegada de Simonton, existe o primeiro sínodo, o primeiro sínodo da Igreja Presbiteriana. Nesse primeiro sínodo, você já tinha 59 igrejas formadas. Mas, ao menos de 30 anos, 50 igrejas, ou seja, mais de uma igreja por ano. E dessas 59 igrejas, 28 eram do mundo rural. Vocês têm uma ideia da força desse mundo rural. A primeira delas, formada em Brotas, em 1865. Lídice, que interessante, é muito importante saber da história, né? E como que essas pessoas, imagina assim, as pessoas vivendo lá no meio da zona rural, né, com os bichinhos em contato com a natureza, que é interessante que eles têm um contato muito grande no seu livro, você fala disso, né? Esse contato com a natureza, como eles ficam amalgamados ou juntos de uma forma firme com Deus através da religião, né? E você explica muito bem disso. Eu, como eu falei no começo, sou suspeito de falar porque eu cresci no meio do mato, e a gente entende os processos de Deus, né? Como Deus fala através da plantação, nascer, crescer, colher. Deus fala da natureza, do tempo, dos frutos, um monte de coisas que são ligadas à zona rural, né? Então, assim, é uma ligação muito forte que
o colono ou a pessoa que mora no meio do campo tem com Deus. Como que é quando acontece essa ligação de entender a mensagem? Eu também quero perguntar como que o Brasil recebeu e recebe hoje, como que é hoje também. Aqui é uma pergunta bem complexa, bem ampla, mas assim, eu queria que você pudesse permear nessa coisa interessante que é Deus e o campo, Deus e a natureza e o homem. Como os colonos, essas pessoas receberam essa mensagem aqui no Brasil? Sim. Bom, vamos tentar responder tudo isso que você colocou. Tudo isso, é uma delícia. Você vê que eu Ai, quero meu Deus, aproveitar o vamos lá. tempo, né? Eu plantei e quero colher o Ok, fruto, né? Ai, vamos lá. Vamos por partes, então, novamente. né? É muito interessante, primeiro, a gente pensar que algo que alguns ouvintes, né, que estão nos assistindo, talvez possam pensar, bom, nem tudo que a Alice está dizendo acontece, pelo menos não na minha igreja ou no lugar de onde eu vim. Por que aconteceu essa diferença? Bom, eu até já coloquei um pouquinho que tudo dependia da questão da presença ou não do padre, da Igreja Católica oficializada. Quando a mensagem do protestantismo chegou no mundo rural, se fosse uma cidade como Sorocaba, por exemplo, que é ao lado de São Paulo, que tinha um padre já muito ativo, uma igreja muito forte, católica presente, o protestantismo se implanta também. Também é uma igreja rural em Sorocaba, no início de Sorocaba. Só que o que acontece? É uma igreja que forma um protestantismo muito próximo de São Paulo. Por quê? Porque já que existe um catolicismo, esse catolicismo bate de frente com o presbiterianismo, está surgindo, então você vai criar uma igreja que é oposta do católico. Então, se o católico, por exemplo, não usa a Bíblia, os crentes vão se chamar nós somos os Bíblia, vamos carregar a Bíblia junto com a gente. Bem grandona de preferência, né? Se o católico vai ter uma ênfase muito grande para santo, a gente vai ser totalmente contra isso. Okay? Então, cria-se uma igreja muito próxima, que também se formou no mundo urbano, que é o que a gente conhece, uma igreja de Pinheiros mesmo, uma igreja que é muito diferenciada do catolicismo, pelo menos desse catolicismo do século XIX. Já quando não existe esse presença do padre, não existe uma igreja com brotas, como eu dei o exemplo aqui, você aí sim cria esse protestantismo rural. Vamos pensar que no mundo rural você vai encontrar os dois tipos de protestantismo. Então, o protestantismo mais comum, urbanizado, como também o chamado protestantismo rural. No caso do protestantismo rural, por não ter essa necessidade de se confrontar com o catolicismo, você vai deixar que algumas características que são culturais, de raiz cultural do brasileiro, permeiem toda a questão da igreja. Então, por exemplo, essa questão da familiaridade com o sagrado, que é algo que existe no catolicismo popular, existe no catolicismo rústico, e vai acontecer também no catolicismo, ou melhor, no protestantismo rural, que é essa familiaridade com Deus. O homem do campo, ele fala com Deus como se fosse um amigo que está ali ao lado dele. É verdade. O dia inteiro, 24 horas em oração, podemos chamar assim. Só que não é uma oração de que, ó, Pai querido, terminando com amém. É um bate-papo. Ele acorda, ele já fala com Deus, ele vai para o campo, ele está na hora vai plantar muito cedo, então ele já sai para o campo, ele está orando por aquilo que ele vai fazer, ele joga a semente, ele está orando por aquela semente que vai ser jogada, pelo nascimento dela, ele vai orar pelas chuvas, ele vai orar pela colheita, ele vai estar o tempo todo nessa conversa, nesse bate-papo com Deus. Então, uma das grandes características diferenciadoras que a gente observa, que eu considero uma pena a gente ter perdido isso no mundo urbano, é essa familiaridade do dia a dia com Deus. As 24 horas com Deus. Com compensação, a continuidade da Trindade é diferente. Quando você conversa com essas pessoas, normalmente a figura de Jesus, por exemplo, é bem menos presente no discurso do que a de Deus. Deus é presente o tempo todo. Jesus ele aparece principalmente em duas situações. Ele aparece na hora da Santa Ceia, comunhão, ele entra em comunhão com quem? É comunhão com Jesus, isso é muito claro, mas também na hora da morte. Sempre que há o relato de uma morte, há sempre a presença de Jesus indo buscar aquela pessoa. São pessoas que relatam de parentes que estão à beira da morte e falam, não, estou vendo Jesus, ele está vindo. E isso fica muito frequente no discurso deles.
Já o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, esse aparece principalmente nas conversões e em Sim. casos de milagres. Mas o É. principal elemento da Trindade na convivência com esse homem do campo é Deus. Então Deus está presente em tudo. E Deus age, Deus fala, como você colocou muito bem, Lídia. Deus fala através da natureza. Essa é uma das coisas mais bonitas também que se tem lá. Então, aquela consciência que o homem do campo mantém de olhar para o sol, olhar para a lua, e dependendo da luz que está ao redor, é o chamado halo ao redor, se é vermelho, se é amarelo, se é branco, se vai demorar a chover, se vai fazer muito calor, se vai fazer mais frio. Ele É. sabe olhar essas coisas pelas estrelas, pelo sol e pela lua. Ele ouve um pássaro cantar, determinado tipo de pássaro, e ele sabe também se aquele pássaro está cantando é que vai chover logo. Então, essas pequenas situações da natureza são interpretadas como voz de Deus. É. Não é como algumas pessoas possam pensar assim, ele é panteísta. De jeito nenhum, por favor, ele não é. É que ele faz parte dessa natureza. Então ele É lê na verdade. natureza os sinais de Deus. É como se Deus falasse ao homem do campo através da natureza. É verdade. Então essa é uma das questões que você colocou muito bem. É real, isso acontece mesmo. E sabe uma coisa, Lídice, que eu acho interessante, só quero comentar com vocês. Meu tio uma vez fez um comentário, porque o avanço das igrejas com tanta velocidade, né, e essas manifestações enganosas de Deus, de poder, sabe? Infelizmente invadiu o campo também. Eu queria te perguntar em relação a isso, porque o que acontece? Eu acho que é um choque muito grande, né, Lídice, quando, por exemplo, esse homem na simplicidade, na pureza e na genuidade do contato com Deus ali, no que ele fez, contato direto, como você falou, né? Todo dia ele conversa o dia inteiro, ele está em contato o dia inteiro com Deus, e de repente vem uma manifestação de dizer que entrar em contato com Deus é manifestar de outras formas, e ele estranha um pouco. Como que está isso hoje em dia para o homem do campo? Mais uma vez, isso vai depender muito de igreja para igreja. Aham. E há muitas igrejas, as igrejas mais antigas, aquelas que realmente são do século XIX ainda, se formaram no iníciozinho do século XX, elas conservam uma doutrina tão fortalecida que quando uma dessas doutrinas novas, ou uma dessas igrejas novas, tenta penetrar nesse local, nesse bairro Tá, rural, ela não tem efeito, ela não consegue. Então é muito comum, de todas as minhas áreas de entendi. pesquisa, você encontrar essas igrejinhas mais neopentecostais, por exemplo, nas beiradas, ou seja, do lado de fora do bairro. Não conseguem chegar dentro daquele bairro. Então, com isso, o acesso também é muito pequeno a esse tipo de doutrina. É claro que pela televisão, pelo rádio, isso também vai acontecer. Você vai ter acesso a isso também pelos meios de comunicação. Não é porque você está no campo que você não tem um celular e você não tem um Facebook, por Sim, exemplo, você não tem um WhatsApp. E hoje em dia isso está espalhado pelo mundo todo, por favor, né? Não há um local do campo que você não tem uma parabólica, por exemplo. é. Então, o resultado depende muito da igreja, porque vai depender muito da doutrina que o pastor coloca. E essas igrejas, como eu falei, mais antigas, elas têm um fundamento doutrinário muito forte. Então, há uma resistência muito grande para essas doutrinas novas, sim. É uma firmeza na fé muito forte. Interessante. Eu tenho um monte de perguntas para fazer, se deixar. Tem Pode. pergunta aí, Pedro? Vamos ver o pessoal no chat que está É, nos acompanhando, que aqui é ao vivo, e a gente. Vamos ver o que o pessoal está comentando, Lídice. tá bem legal a participação aqui, ó. O pessoal mandando o emoji para dar um, um oizinho pra gente. Oi para Yolanda. Um bom dia para Ilza Rosa Batista. Falou que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. A Débora falou que a escola dela era coladinha com a igreja. É. O Willy Serafim falou: Bom dia, gosto muito desse programa, tem sido bênção na minha vida, pois traz muitas informações importantes. Que o Senhor abençoe sempre. Obrigado, Willy, que privilégio ter você aqui com a gente. A Wanda, sempre, a Nossa Wanda todo querida dia com a Wanda. gente. O Maciel falou que já está com saudades. E o Nivaldo falou que a maioria dos crentes não conhece a nossa origem e história, né? É tão É. importante.
E também o Júlio falou bom dia, o Júlio César Filho, nosso querido, que esteve aqui com a gente faz pouco tempo. Bom dia, Júlio. E a Débora falou, são tantas coisas que eu gostaria de falar, parece que eu estou vendo meu pai, minha avó, É, quando nessa conversa aqui, e muitas coisas que eu aprendi com eles vêm à memória. E eu achei legal que falaram bastante sobre conhecer a nossa história, né? A origem de, da nossa fé aqui no Brasil, né? Como é que o Evangelho chegou aqui, como é que foi organizado, e também dessa relação do Evangelho com as escolas. Achei muito legal, Alice, porque muitas vezes no mundo tem a ideia de que o crente não gosta de estudo, o de crente estuda. não é Bitolado. contra a escola, mas muitas escolas vieram a partir do movimento cristão, protestante, né? Exatamente. Exatamente. É verdade. E tem uma Você coisa tem interessante também. Oi. até as grandes escolas evangélicas que existem até hoje, como Mackenzie, o Colégio Batista de Recife, foram os primeiros colégios, na verdade, que aceitaram meninos e meninas, que tiveram abertura para um ensino artístico, educação física. Normalmente, É. a igreja protestante trouxe escola assim, e trouxe escolas de vanguarda. Né? Olídice, e me diz uma coisa, sabemos que a realidade do mundo, que temos muitos povos não alcançados ainda. Existem zonas rurais que não foram alcançadas pelo protestantismo e por essa riqueza da palavra de Deus. E como que é esse andamento, assim? Há uma busca por alcançar as zonas rurais também? Não há, no momento, Que nenhuma área que não triste. tenha sido alcançada. Ah, não, todas já foram, isso é maravilhoso. Ao contrário, Lídia. Ah, então eu entendi A Uhum. errado, Junta de desculpa. Missões é o contrário. A Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela não é a única junta Sim. de missões que existe no mundo protestante, né? Mas a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela tinha, ainda tem, um propósito que é, assim que uma cidadezinha começava a ser formada, a igreja comprava um terreno central da cidade Uau. e implantava ali uma igreja. Então, o que acabou acontecendo? Em muitos lugares, agora isso já é século XX, tá? Muitos Uhum. lugares do século XX em diante, o que acontece? A cidade foi crescendo ao redor da igreja. Então, em muitos Ah, que lugares, legal. Legal. como Jequitibá, por exemplo, você tem, em vez de ter, como é muito comum, né, a gente costuma ver muita igrejinha católica no centro, isso, na Praça Central. Em vez de ter uma igreja católica no centro da Praça Central, você vai encontrar uma igreja presbiteriana. Isso, então, mudou toda a conformação física da cidade, a formação da cidade, e levou o evangelho também. É tão interessante essa questão do templo, que nesses lugares de mundo rural, onde a igreja presbiteriana está, e também metodista, batista, mas estou falando mais presbiteriana, porque foi dos primeiros, né, os pioneiros nessa área, o templo tem uma importância tão grande, porque ele se torna não só o centro da habitação, as pessoas vão morando ao redor, vão criando suas casas ao redor para facilitar a ida à igreja, como também é o centro social, tudo que acontece de festa, tudo que acontece É, de coisa gostosa é na igreja, tanto que quase que diariamente tem alguma coisa acontecendo na igreja. Os namoros se fazem na igreja, entendeu? O centro social para isso também. A é. vida das pessoas começa na igreja, que o batizado é feito na igreja, o casamento é feito na igreja, né, antes da profissão de fé, e depois também os velórios são feitos na igreja. Então você vê que a vida da pessoa inteira está dentro do templo. O tempo E momentos todo. A gente está marcantes, para lá, né? vida, exato. Então o templo é tão importante para esse mundo rural, que eles transformam não só no centro social, físico, mas também mesmo psicológico. E tudo remete ao templo. Você monta o seu dia, monta a sua É. semana no momento que você vai para a igreja. Talvez isso você lembre disso também, né, Lídia? Como alguns ouvintes também devem lembrar, e outros que talvez não estejam ouvindo a gente ainda nesse mundo rural que fazem isso até hoje. E eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Eu queria perguntar para quem mora na zona rural, está nos assistindo agora, deixe seu comentário falando de onde você está falando, que depois eu quero ler os comentários aqui Legal. e eu quero saber
Aonde a gente está chegando na zona rural, para quem está nos ouvindo, deixe seu nome, fale o lugar, o bairro, a cidade, o estado onde você está falando. Eu sei que a gente está até internacional falando lá com Portugal, a Lídice está falando de Portugal, para quem chegou agora. Mas eu quero saber, quero perguntar, né, Pedro? A gente quer saber, né? Isso, fala de onde você está nos assistindo. É muito legal porque A gente quando a ama. gente vê que é gente do Brasil inteiro, e a gente consegue estar juntinho aqui, é muito gostoso. E até de fora do Brasil, né? Pessoal de Portugal, tem muita gente dos Estados Unidos assistindo a gente, é sempre muito gostoso estar junto com todo mundo. E Litz, eu tenho uma dúvida para saber, então, como é que essas igrejas são muito bem organizadas no meio rural e Sim. como é que acontecem, por conta da distância e da dificuldade de acesso, muitas vezes as reuniões de presbitério, de sínodo, desse contexto da interigrejas, né, e comunidades. Também, Pedro, não pensa que hoje ainda é como no início do século XX, né? O povo até usa charrete ainda, mas tem carro, tá? Tem carro, tem moto, tem ônibus. Então, o deslocamento é tranquilo. E da mesma forma como acontece em qualquer outro local urbano, você tem a data agendada e os representantes se deslocam, né, para esses locais. Até muitas vezes as reuniões acontecem também hospedadas pelo mundo rural. Eles adoram hospedar e, sinceramente, é maravilhoso. É muito melhor ser hospedado no mundo rural, porque você tem pão de queijo, você tem bolinho de fubá, rapadura. Sim. É, Olha Isso só, acontece Pedro, tem muito. normalmente. Que demais, é muito gostoso, né? Olha só, Lídice, muitas pessoas estão respondendo aqui e a gente está muito feliz porque tem gente lá de uhum. Pouso Alegre, Minas Gerais, Ah, Coruripe, Alagoas, olha só. Espírito Santo também, muita gente Espírito assistindo. Santo, que demais. Depois a gente quer ler todos. Manda aí quem está assistindo, que a gente quer ler o lugar de onde você está assistindo. pode mandar para mim, eu quero saber também. Né? A gente vai comentando aqui, depois tá no chat, a gente vai trocando figurinhas. Olha só, também se quiser mandar foto da sua cidade, eu acho que é interessante. Se tem uma escolinha, a gente quer receber sua foto. Tem o telefone da comunicação que você pode mandar sua foto. Eu sei que lá na minha cidade tem, viu, Pedro? Que nem minha irmã falou, é minha irmã, Débora, ali no chat, que ela falou, a nossa escola era do lado da comunidade, e várias, assim, na comunidade lá no Rio Grande do Sul. E a gente citou de estados lá de cima do país, né? Mas tem lá embaixo também, tem do sul também, tem essas comunidades com a escolinha do lado da igreja. É muito legal e fez parte da minha infância. Então, se você quiser mandar para o telefone da comunicação a foto, se tiver uma igreja do lado uma escola do lado da igreja, manda foto para a gente, olha só, está aparecendo na tela. É 011 São Paulo, 981498444. Manda sua foto aí. Não precisa ser hoje, salva o telefone, já salva aí na sua agenda, para quando você quiser se comunicar com a gente. E aí a gente troca essas figurinhas e quem sabe um dia a gente faz, né, um quadro aqui dentro do programa mostrando as fotos aí do Sim. protestantismo rural, que é tão importante para a gente, né, Lídice? Sim, seria muito gostoso poder fazer isso, realmente. E pode ser de Portugal também, pode ser dos outros lugares do mundo, né? Sim, agora como o pessoal está mandando aqui, É bem diferente. eu não posso deixar de Mas isso é para falar. um outro dia. Eu não posso deixar de falar que temos pessoas, tem gente do Rio de Janeiro aqui. O Inácio fez um comentário bem legal e falou: eu acho que a zona rural está mais ciente do evangelho do que a zona urbana proporcionalmente. E muitas vezes há da zona urbana de se sentir uma superioridade falsa, né? De se achar se sentir superior, e nós temos que aprender, nós porque eu digo que nós somos de São Paulo, né? Todos nós temos que aprender muito com o evangelho nessas zonas, né? E eu acho que é muito legal a gente trazer o tema e hoje por conta disso, né? De aprendizado, de conhecimento, de entender a história. E tem gente do Brasil inteiro. Se deixar, eu vou ficar o resto do programa inteiro falando. Ai, que demais, amei. Isso que o Pedro falou, quem comentou isso foi muito interessante, né? O Inácio. Obrigada, Inácio, pelo seu comentário riquíssimo e tem muito a ver, né, Lídice? Queria que você comentasse ele pra gente. Realmente eu sou apaixonada por esse que mundo linda. rural brasileiro, por esse mundo evangélico rural brasileiro. Até porque eles têm algumas características que, infelizmente, muitas nossas igrejas do mundo urbano perderam. A questão da educação, realmente essa ligação tão forte com a educação, missões,
A questão de missões é importantíssima. Todas as igrejas são muito missionárias. Você pode pensar, mas são igrejas pobres. Sim, comparativamente com o mundo urbano são, mas elas são riquíssimas em evangelho. Sim. Elas trabalham com missões, elas formam missionários dentro das suas próprias igrejas. Muitos dos jovens vão para seminários, vão para fazer estudos missionários e vão ser missionários em vários lugares do mundo. Então, se você for conversar com os missionários, você vai descobrir que muitos deles são de mundo rural, do mundo rural. A igreja investe na formação de missionários. A igreja investe na própria história, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Nossas igrejas estão perdendo isso também. Houve já alguém comentou isso, né, de como a gente não conhece a nossa própria história. Então, uma coisa que eu acho importantíssima é que todo aniversário da igreja é uma das festas mais importantes no mundo rural. Até porque muitas pessoas saem do mundo rural e vão morar no mundo urbano, isso é comum. E vão procurar emprego. Mas no dia do aniversário da igreja, essas pessoas retornam. Então é muito comum que essas igrejas tenham que fazer vários cultos no mesmo dia do aniversário, para poder dar vazão a todo mundo que vai. E tem que ter aquele bolo gigantesco. É uma festa mais gostosa, é mais gostosa até que Natal. É E o que verdade. acontece nesse dia do aniversário? Eles contam a história da formação daquela igreja. Então, contam quando chegou o primeiro missionário, quem foi a primeira família que se converteu, como é que formou o templo, por que o templo é ali. Tem toda uma história. Então, o que acontece? As crianças crescem conhecendo a história do seu lugar, onde eles estão. Conhecendo onde eles estão, eles aprendem a amar aquela igreja, eles aprendem a amar a origem deles. Isso torna também uma fé muito mais forte, muito mais enraizada. E a luta pela ética, que é outra questão interessantíssima. Há, sim, uma questão ética muito, muito forte. Preceitos éticos muito estabelecidos e seguidos. Preceitos, por exemplo, com respeito à natureza, coisas que até mesmo quem está fora do bairro, quem não é evangélico, ao observar o que acontece nesses bairros protestantes mais presbiterianos, fica admirado. Eu conversei com delegados, por exemplo, não cristãos, que tomavam conta de regiões assim, e todos eles falavam, eu não entendo, nesse local não tem briga de faca, não tem bebedeira, não tem briga entre marido e mulher que sai com muita violência, não tem nenhum espancamento de ninguém, não tem queimadas, não tem caça predatória. Então você tem um local que há toda uma questão ética que é muito mais valorizada e muito mais preconizada e respeitada do que muitas vezes, infelizmente, no nosso mundo urbano, que já está tão Entendi. contaminado. Então isso faz realmente um protestantismo, eu digo até que é um protestantismo sui generis, um protestantismo muito mais gostoso, talvez muito mais próximo, como já foi colocado aqui por um ouvinte, muito mais próximo talvez desse protestantismo, dessa igreja primitiva, porque são pessoas que se cuidam uma das outras. Essa é outra questão muito interessante, que eu vivenciei muitas vezes. Você não tem idoso solitário no mundo rural. É Por exemplo. verdade. Alguns, né? Não Mas na existe. maioria dos casos, né? Porque como eles pertencem à mesma igreja, é muito interessante que você observa que sempre um cuida do outro. Não Sim. existe também distinção social muito forte. Aquele que é o dono do sítio, ele vai sentar do lado da igreja, do lado daquele que é o meeiro, ou o trabalhador do sítio dele. E ele É não verdade. deixa que o meeiro passe necessidade, está sempre tomando conta desse meeiro, tomando conta desse trabalhador, e o trabalhador, vice-versa, vai cuidar também, muitas vezes, desse dono da terra, às vezes quando ele está solitário, quando já é viúvo. Então, eu presenciei muito mais esse amor cristão, aquele amor de Atos 2, de uma forma muito mais real e visível. É muito gostoso, vale a pena conhecer, vale a pena um dia você fazer uma visita a igrejas assim. É Eu verdade. recomendo. Ai, Lídice, é muito gostoso falar sobre isso. Eu sou suspeita em falar, Demais. mas é uma coisa que eu comentei até no começo do programa, a questão da magia, mas um outro programa a gente fale sobre isso. Seu livro fala disso, né? E é a dica do livro de hoje. Nós vamos falar mais do seu livro daqui a um pouquinho. E já perguntaram onde é que, já vi aqui no chat, onde é que eu posso comprar esse livro sobre protestantismo rural, da Olha, Elites. Então, nada melhor do que a autora depois para explicar para a gente onde é que pode ser encontrado. Só antes eu queria achar muito legal o que o Anderson falou, Anderson Barbosa,
que nós precisamos aprender com os pioneiros, né? Uau, Como a Alice já contou toda a história, deu todo o panorama histórico. Achei bem legal esse comentário do Anderson. é muito bom, Anderson. Obrigada mesmo. A gente ama os comentários de vocês. E, Lídice, eu queria pedir para você, então, falar um pouquinho do seu livro e deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, agradecendo já a entrevista maravilhosa, que eu amei. Bom, alguns estão perguntando do livro. O livro ele tem o título mesmo de, não sei se está dando para enxergar, Protestantismo Rural, Magia e Religião Convivendo pela Fé. Ele é da editora Reflexão, você pode conseguir adquiri-lo via editora Reflexão, mas também colocando no Google Protestantismo Rural, você vai encontrar muitas outras possibilidades de adquiri-lo também. Veja o que é mais fácil para você, o que é mais viável para você, se for uma coisa que você gostaria muito. Em algumas bibliotecas também você vai encontrar, com bibliotecas de universidades também, para pegar emprestado, embora agora está tudo fechado, né? Então fica difícil, mas é possível você ir atrás. É um texto interessante, apesar de ser meu, você vai falar, mas você não tem como você falar bom, mas não é isso. É que, na verdade, ele foi o primeiro trabalho a respeito desse assunto. A partir desse livro já foram feitas outras pesquisas, algumas orientadas por mim e outras não, várias outras faculdades que estão por aí, e diagnosticam que esse protestantismo não existe só aqui no Sudeste, não, ou aí no Sudeste, que eu estou em Portugal, né? Mas existe muito também no Nordeste, como Alagoas, ou nessa região do Sudeste, também até no Espírito Santo, como temos ouvintes aí também vai acontecer também, aparecer alguns dos elementos também desse protestantismo rural. Então vale a pena conhecer um pouco mais, até para você conhecer a história, como já foi colocado também, do seu país, conhecer a história da igreja presbiteriana, e eu acho que o mais importante, aprender a conviver com tipos diferentes de crenças, tipos diferentes de fé. Porque existem algumas características que são idênticas, claro, que nos une como uma única igreja, mas vão existir também algumas diferençazinhas. Uma delas é essa questão realmente da crença num mundo muito mais mágico. Só vou dar uma explicação muito rápida disso, porque quem fica muito assustado, porque às vezes as pessoas confundem magia com bruxaria, não é isso. Magia é você usar elementos naturais, elementos físicos, podemos chamar assim, para facilitar a ação de Deus. Então, se na Bíblia, por exemplo, tem a unção com óleo para que uma oração seja, alguém receba uma oração de cura, esse óleo é um elemento natural. Ele não é necessário, você podia simplesmente orar. Mas por que colocar o óleo? Porque pela crença do homem, nós seres humanos, a gente precisa muitas vezes de uma coisa física. O óleo ajuda nisso. E nesse mundo do protestantismo rural, então você vai ter muitos elementos assim que são concretos, que facilitam a crença, facilitam a compreensão, digamos assim, da fé. São os elementos da magia, que quem sabe em outro programa eu possa falar um pouco mais. Gosto Não dá para falar tudo demais. hoje. Que demais, Bom muito demais. O bom, pessoal já né? está E para pedindo quem parte quer 2 aqui no chat. parte 2, lógico. E quem quer saber mais também, já compra o livro, aí dá para comprar pela internet, né? Eu quero um livro desse, certeza que eu quero. Eu acho Quero legal muito. quem talvez ficou com alguma dúvida, como a Alice disse, né? Nossa, às vezes você vê o título e começa a criar algumas coisas na cabeça, mas você lê o livro e você consegue sanar essas Fácil. dúvidas e entender muito melhor sobre o assunto, né? Aqui a gente dá uma pincelada para você ir lá e É. buscar mais e conhecer um pouco melhor e se aprofundar, né? É verdade. Lídice, muito obrigada. Queremos te agradecer em nome do Manhã IPP, que é esse programa ao vivo de segunda a sexta. É gostoso demais. Muita gente tem gostado, tem curtido. E é um privilégio estar com quem está nos assistindo e com uma convidada especial igual você, de nos trazer tanta riqueza. Assim, obrigada em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a sua igreja querida, que eu sei também. E a gente quer te agradecer muito pela participação, muito mesmo. Eu que agradeço muito esse convite. Vocês não sabem realmente como isso fez bem ao meu coração. Poder Ah. falar um pouquinho com vocês e, através do programa, até chegar algumas pessoas também que eu tenho tanta saudade, os irmãozinhos de Pinheiros, e também outros por aí todo, no mundo todo, né? Não só Brasil, como fora, como a gente andou vendo aqui. Muito obrigada. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, Obrigado, Alice. Lídice. Foi fixe. Foi fixe. É que o pessoal de Portugal vai entender isso aí. Ah, não entendi. Agora explica, Pedro. Gira. É gira.
A gira, é gira. Gira eu conheço. É gira. Foi gira. Gira é, Muito bom. Que foi, explica, foi excelente é como é gira. É legal, demais, é animal, é legal. Muito bom, né? Muito bom. Então, Obrigada, Alice. Grande beijo, minha linda. E até a próxima, tá? A gente vai falando. Obrigada mesmo. Com certeza, é um prazer. Até mais. Olha só, e a dica de leitura de hoje, é claro, não poderia ser outra, é essa, o livro de Protestantismo Rural, Magia e Religião, que vai aparecer aí na sua tela. Magia e religião convivendo pela fé. Como a gente falou, a simplicidade da magia existente nas práticas e na sabedoria do homem simples do campo acabam impregnando na religião. O homem que vê Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias da sua vida compreende-se como parte integrante da criação e entende a natureza como agente ativo da vontade divina. Em meio às dificuldades da labuta do campo, não serão os dogmas da religião oficializada que trarão força e consolo, mas sim a fé que traz a esperança da chuva e dos frutos e que abre espaço para a ação do homem em cooperação com o mover de Deus. Esse estudo profundo do protestantismo rural, desenvolvido nas regiões do cinturão caipira brasileiro e que se amalgamou, ficou firme e forte juntinho com as crenças populares pré-existentes no imaginário social dessas regiões, desenvolvendo-se com as características próprias de cada lugar dessa zona rural, né? Esse livro é um estudo inédito e referencial para pesquisadores interessados na religiosidade brasileira, sobretudo na religião rural. Dica excelente para você no dia de hoje. Agora eu quero ver com o Pedro o que tem no Dá um Google, Pedro. o Dá o Google de hoje tá especial, mas antes eu não podia deixar de falar dos comentários. Foram tantos Foi muito comentários bom, né? que eu preciso falar dos comentários da Joyce Torres, que falou que está assistindo a gente da Bahia. A Uau. Ilza falou: Oi, Lidia, estou no sertão da Bahia, sou da Presbiteriana de Paramirim. Um grande abraço para todo mundo aí da Igreja Presbiteriana de Paramirim. A Miriam falou que está no Vale do Orobó, em Piúma, Espírito Santo. A Joana falou que é da zona rural da minúscula cidade de Limoeiro, de Anádia, do Alagoas. Então, um grande abraço, Joana. É muito bom ter você aqui. A Silene de Ipatinga, de Minas Gerais. Nosso Brasil inteiro está aqui com a gente. É muito gostoso estar com vocês. Presbiteriana de Inácio, de Minas Gerais, da Ruth Rodrigues. Eu vou tentar achar aqui. A Joyce falou que é do sertão baiano. E a Juditati, que é do povoado dos meios de Ibititá, da Bahia. Eu achei bem legal que o pessoal está comentando: nossa, eu voltei às minhas origens, nossa, é muito gostoso relembrar, é muito bom. A Tainá Félix, que cresceu no estado da Rondônia, parte da família da zona rural. Tainá, que está aqui com a gente, vai estar aquí com a gente todos os dias à tarde, né, na faixa da tarde, teve a oportunidade de crescer em contato com a natureza. Enfim, são muitos testemunhos. Peço até perdão se eu deixei passar algum, mas é muito bom. Nós estamos lendo aqui e vendo, é muito bom quando o tema, né, conversa com as Sim. pessoas que estão em casa e conhecer um pouquinho melhor. A Leilane falou que é missionária da PMT lá em Lisboa e depois queria entrar em contato com a Alice para saber sobre a igreja que ela frequenta lá e tudo. Então já tá, o recado tá dado para a Alice. E a Glaucinha mais uma vez mandou mais um beijo para a Alice e falou que tá com saudades. Ô Pedro, rapidinho, antes de dar um Google, eu quero falar o seguinte: daqui a pouco, nosso programa está ficando tão querido que daqui a pouco você vai ter que ter um tablet maior aí, né? O telefone não vai dar espaço para ler os comentários, É né? verdade. Que bom. E agora fala o Google, então, qual a notícia mais buscada Pedro buscou no Google? Fala aí, Pedro. Os temas estão sendo mais buscados nesses dias, ontem e hoje, nessas últimas 24 horas, desde o nosso último Dá um Google aqui, que nós falamos no programa Manhã MPP. O primeiro é sobre a nova gasolina. Todo mundo está procurando para querer saber como é que vai funcionar essa nova gasolina, como é que vai ser. Então, a nova gasolina começou a já passar a valer as especificações da nova gasolina comercializada no Brasil, pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustível. Essa nova gasolina dá
é melhor, pelo que eu entendi é isso. Eu vou traduzir aqui o que está na internet. Você interpretou. É melhor, ela rende mais. Então tá todo mundo curioso para saber como é que faz para adquirir, se vão estar nos postos. E esse foi um dos temas mais comentados. Mas além disso, o Serasa Limpa Nome foi muito comentado também. O que é o Serasa Limpa Nome? O pessoal está querendo saber. Por quê? O Serasa, Limpa Nome é uma campanha do Serasa Experian. Eu falei, não sei se eu falei certo, mas uma vez por ano, né? Era do Serasa para quitar algumas dívidas, para limpar os nomes. Só que por conta da pandemia está se estendendo agora por 2020. Então não é mais um momento, mais um mês, por todo 2020. E as dívidas de 200 até R$1.000, elas têm descontos assim maravilhosos para as pessoas limparem os nomes. Então, algumas empresas, algumas entidades estão ligadas nesse projeto aí. Então, todo mundo quer saber, né? Quais são as empresas, como é que faz, se é possível. Então, esses foram os 2 assuntos mais procurados do Google entre hoje e ontem. Muito Vamos bom. ver o que amanhã nos espera. Vamos ver o que o pessoal vai pesquisar hoje para amanhã a gente saber que assunto que está em alta. É verdade, muito bom o Google de hoje, Pedro. Olha só, notícias. Bombou também no sábado, dia 1º de agosto, os astronautas norte-americanos Robert Behnken e Douglas Hurley, da SpaceX, retornaram à Terra e pousaram no mar após 2 meses vivendo na ISS, Estação Espacial Internacional. A cápsula Crew Dragon Endeavour pousou às 15h48 no horário de Brasília deste sábado, dia 1º de agosto. Um pouso com sucesso no Oceano Atlântico, no Golfo do México, costa da Flórida. Os astronautas foram resgatados em alto mar e por barcos e levados de helicóptero para a terra firme. Cenas marcantes na nossa história. Visto que o maior risco era na reentrada na atmosfera terrestre, olha só que perigoso, o que era considerado o ponto mais crítico da missão por causa das altíssimas velocidades, temperaturas, forças e oscilações elétricas ao retornar para a Terra. Primeiro, foi preciso encontrar o ângulo correto para a trajetória e que, se fosse muito agudo, a força G, que é uma linguagem deles, poderia ser fatal para os astronautas. Então, imagina. A maior torcida era para que eles chegassem, né, vivos e bem, e conseguiram chegar, e foi aí um assunto que bombou na internet, e eles chegaram bem, foi um sucesso, e o Pedro está aqui já louco para falar, porque ele gosta desses assuntos da NASA, né? Ele fala, Pedro, você gostou da notícia? Eu gostei, mais um dia a gente falando da NASA, patrocina a gente, tô brincando. Mas também estava no Google desses últimos tempos, não entre as mais pesquisadas, como a gente comenta aqui, mas eu vi lá que lá embaixo estava o pessoal querendo saber sobre a SpaceX, sobre toda esse projeto, toda essa aventura aí da NASA. É verdade, a velocidade que eles voltaram para a Terra é 27.000 quilômetros por hora, equivalente a 7,5 quilômetros por segundo. É mais rápido que a velocidade do som. E então, gente, olha só que interessante, que bom, né, que deu certo. Agora estão planejando até viagens turísticas para a Lua, né? Enfim, vamos lá ver o que espera. Agora, Pedro, você falou na Tainá. Eu quero chamar a Tainá porque ela tem uma mensagem muito importante para a gente hoje, como essa é uma TV missionária, uma igreja missionária. Vamos falar de uma missão especial. Por favor, Tainá, nos conte o que você tem para a gente. Olá, Lídia. Olá, Pedro. Olá para você que está nos assistindo. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja missionária e o seu alvo, o cumprimento no chamado na expansão do Evangelho. O objetivo é preparar o cristão para o mesmo propósito. Com uma capacidade para atender em média 2.600 pessoas nos 4 cultos de domingo, a Igreja Presbiteriana também alcança milhares de pessoas pelo mundo por meio da internet. Hoje, com a pandemia e a redução dos fiéis nos cultos por lei, a busca pelo culto online aumentou. Agora, com a programação da TV 24 horas, a propagação da palavra de Deus já chegou a atingir até mais de 10.000 pessoas em uma única pregação.
O nosso pedido é que você nos ajude nesta campanha. Colabore com 1 milhão de missionários ou 1 milhão de inscritos. É isso mesmo. Você pode fazer isso de que jeito? Se inscrevendo no nosso canal, esse mesmo que você está assistindo, ou compartilhando o link com seus amigos e familiares. Com certeza esse é um espaço muito edificante para a sua caminhada cristã. Tainá Félix para o Manhã IPP. Excelente, Tainá. Que matéria gostosa de ver que a internet é um grande campo missionário, né? E como a Tainá falou aí, se inscreva no nosso canal, divulgue, porque é um canal sério, firmado com a verdade da palavra. Então você pode abençoar tantas vidas. A gente falou aí sobre protestantismo, Pedro, calma, protestantismo rural, e você pode abençoar muitas vidas que ainda não têm acesso à palavra e que hoje já tem internet, no meio rural também tem internet. Então, como a Tainá nos trouxe aí, essa missão também hoje ela é virtual. Então, né, por isso que é uma TV missionária, né, Pedro? Isso. Muitas vezes as pessoas passam pelo canal, gostam do conteúdo, assistem, mas não se inscrevem. E acaba sumindo nosso conteúdo para as pessoas. A inscrição é para que os conteúdos você seja notificado, para que chegue, para que você esteja ciente do que está acontecendo aqui. Então, eu sei que a gente repete muito, se inscreva, se inscreva, se inscreva, mas é para você estar pertinho da gente, para que programas tão abençoados como esse, que foi a conversa com a Lídice, possam chegar até você. Às vezes você está em algum momento que você pode assistir, e aí chega aquela notificação e você já entra e abre e já começa a assistir na mesma hora. Então, por isso que a gente sempre fala para você se inscrever. Se você está passando aqui agora e não é inscrito, se inscreva para que a gente tenha essa proximidade, esse contato. E o YouTube sempre te lembre. Ele te manda essa lembrança aí para você estar aqui com a gente ao vivo. É verdade, Pedro. E hoje vamos aos nossos aniversariantes do dia, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quem está de aniversário hoje, vamos ver? O Rodolfo Magalhães Ferreira Araújo. Parabéns, Rodolfo. Também o Heitor Euletério de Resende. Parabéns, Heitor. Um grande dia para você, abençoado por Deus. A Laura Ono Marcelino também está de aniversário. Laura, um abraço, querida. É a Ludmila Lopes Borges de Castro. Será que era a Ludmila que eu estou pensando? Ela é muito querida, mas se não for, Ludmila, é seu dia. Um grande abraço também. E o Márcio Roberto Valence. Queridos, vocês são amados da nossa igreja e recebam o nosso carinho, nosso abraço especial nesse dia que Deus escolheu para te trazer para a terra. Que seja um ano cheio de novidade de vida, cheio de bênçãos do Senhor. Que o Senhor o abençoe muito, a abençoe e que sejam vários anos para a glória do Senhor, todos que Ele estipulou. E graças a Deus por todos esses que você viveu até agora, né? Então receba o nosso carinho especial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros no dia do seu aniversário. E você também que está nos assistindo e está de aniversário hoje, um abraço com muito carinho da gente aqui para você, né? Mesmo distante, a gente quer comemorar, quer te dar os parabéns e também comer um bolo. Então, manda um bolinho pra gente aí, ó. Você que tá fazendo aniversário, pra gente comer junto, né? Um docinho. Eu tô brincando. Parabéns para todos os aniversariantes do dia. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Tá brincando nada, gente. Ele sempre pede. Tem o cachorro, tem a nota de R$200, tem aquela o bolo. Brincadeira que se der certo. Eu quero ver o dia que ele vai fazer festa, que acho que ele vai anunciar aqui, agradecer ao vivo. Gente, Pedro, muitos comentários, né? A gente está muito feliz com esse programa que é tão gostoso e a gente sabe que tem muita gente gostando aqui. Quero agradecer a Wanda também. Wanda, sua Bíblia já está a caminho e todos vocês que nos assistiram, né, Pedro? O Júlio mandou, cheguei agora, qual que é o livro? Ele tinha mandado um pouco antes. Mais uma vez, o livro é Protestantismo Rural, da Lídice Meyer. Esse programa vai estar na íntegra olha, ó, trava-língua esse aqui, na íntegra depois, então você pode compartilhar ele e reassistir, para quem perdeu o começo, para quem chegou no final, para quem não conseguiu pegar o final, você consegue assistir depois lá no nosso canal, vai estar o programa na íntegra, todos os programas que a gente faz aqui com o maior carinho, a gente sobe depois no canal, então se você perdeu ele ao vivo, vai no canal para assistir e compartilha, né? Divulga. É verdade. E, gente, quero dar uma dica para vocês. Eu já baixei no meu celular o aplicativo da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária, muita música cristã para você ouvir aonde você quiser. Tá pegando aqui, olha só, que legal. É muito legal, mostra, dá para pegar aqui?
Olha só, e fica passando música 24 horas. Não vou ligar aqui para não, né? Mas é muito gostoso, tem muita música boa 24 horas por dia. Baixa aí seu aplicativo, disponível gratuitamente para Google Play ou Apple Store. Então baixa aí, é só ir lá na lojinha e escrever Rádio Pinheiros e curtir as músicas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tem hinos, tem músicas novas que eu estou ligada na juventude, sempre quais as músicas que eles estão escutando, as pessoas adultas, o que eles gostam, e tá tudo aqui, só baixar. Então fica a dica de hoje e ficamos por aqui, né, Pedro? Amanhã a gente está de Ficamos volta, por aqui. Se Deus quiser, amanhã estaremos se de Deus volta. quiser. Esta semana, com sinceridade, ela está repleta de temas legais, Verdade. de convidados maravilhosos. Então, já começamos muito bem a semana, né? Com ótimos convidados e ótimos assuntos. Então, acompanha a gente todo dia, mais uma vez, todo dia, a partir das 10 horas da manhã, nós estamos ao vivo, completamente ao vivo aqui, da nossa igreja e vocês, da casa de vocês, para a gente ter essa conversa legal, para a gente crescer em conhecimento e também em amizade, né? Mesmo distante, junto com vocês. É verdade, é verdade. E tem conteúdo 24 horas por dia, da meia-noite até a meia-noite do outro dia, sem parar. E vamos ficar por aqui, né, Pedro? Agora fique então com pregação expositiva. E até amanhã, a gente espera por vocês.